Boa tarde a todos, começando mais um RH Entrevista. Hoje com uma conversa internacional, um bate-papo super legal com meu amigo Victor Freire lá em Portugal. O Victor já entrou, vamos adicioná-lo aqui para a conversa. Um momento a todos, por favor. Já está entrando o Victor aqui. Victor, você está me vendo? Opa, fazendo a conexão aqui com Portugal. No momento a gente já tem o Victor para bater o nosso bate-papo aqui super legal. Hoje Brasil e Portugal, aqui numa conversa super bacana. No momento vamos verificar a conexão aqui. Bom, enquanto a gente está tentando conectar aqui com o Victor, eu vou apresentando para vocês então o RH Entrevista de hoje. Nós vamos falar hoje sobre trabalho em equipe e vendas e comentar um pouco das diferenças existentes entre Brasil e Portugal, o que a gente tem a ensinar e aprender com nossos irmãos portugueses. É uma conversa super legal, o Victor está lá em Portugal trabalhando e pode dar um parecer para nós muito positivo e a gente poder agregar bastante nesse assunto. Só um momento aqui. Victor, você está conseguindo me ouvir? Oi, estou te ouvindo. Oi, Victor, você não está aparecendo para nós, só tem o som. Só o som? Victor, eu vou te chamar novamente, tá bom? Vamos ver se a gente consegue com conexão. Vamos lá, vamos tentar chamar o nosso amigo Victor para a conversa aqui. Ver se agora o sinal fica melhor. Agradeço já inicialmente a todos aqui no Brasil e em Portugal pela participação. Vamos entrar, vamos conectar com o nosso amigo lá em Portugal para que a gente possa ter essa conversa super legal. O sinal está chamando. Há muitas diferenças em relação à cultura e procedimentos que fazem com que a gente tenha esse tipo de conhecimento, que a gente agregue esse tipo de informação à nossa vida profissional. Por isso que eu quero ter essa conversa com o Victor, a gente entender um pouco de uma cultura diferente, que vai seguir um formato de trabalho muito parecido com o nosso, só que, opa, agora sim, parabéns, legal, muito prazer te ver, meu amigo Victor. Prazer todo meu, Alberto. Está me ouvindo bem também? Estou te ouvindo bem, tudo certo. Ótimo, aqui no Brasil são 16 horas e 4 minutos, em Portugal são 20 horas e 4 minutos, estou correto? Exatamente, 20 horas e 4 minutos e a luz do sol batendo no rosto ainda. Ainda? Uau, que legal! Bacana, aqui em São Paulo também está um dia lindo hoje, é um prazer falar com você de novo, meu amigo, somente te rever. Nós trabalhamos juntos numa empresa e tive o prazer de estar ao lado do Victor e ver o resultado que ele oferece, o tipo de profissional que ele enfim, é uma honra poder fazer esse tipo de live com você, a gente fazer um assunto tão importante, que é falar sobre trabalho em equipe e vendas. E eu acho que esse diferencial, eu estava conversando com o pessoal aí quando eu estava tentando entrar a sua conexão, sobre esses diferenciais. E isso é muito importante. Apesar de trabalharmos nas mesmas coisas, a cultura influencia muito nesse resultado. E isso que a gente quer conversar e ver um pouco aqui no Brasil. E como é em Portugal também. Agradeço muito aos portugueses também, aos brasileiros que estão aí acompanhando. Esse Portugal, esse país maravilhoso, essa população maravilhosa também. Muito bom. Aqui, ó, já nosso querido Rodrigo Barros aqui, que foi seu gestor aqui no Brasil também. Incrível. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Victor, vamos falar um pouco das diferenças em relação à administração do comércio, do que a gente tem para o Brasil, que você que vivenciou os dois cenários, para a administração aí em Portugal. O que você notou de diferente? É um pouco mais, não relaxado não seria o termo, mas é um pouco mais sucinto, é mais complexo, é mais sério? Qual que é as diferenças que você sentiu e que percebeu que foi agregador para você em relação a essa gestão, Brasil e Portugal? Claro, claro. Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com você, Alberto, todo o pessoal que está aí na live também entrando aí. Né? É engraçado que
antes de eu responder sua pergunta, alguns anos atrás eu estava fazendo uma entrevista com o Alberto para entrar nesse mundo comercial, né? E hoje, depois que eu entrei, estou fazendo a entrevista com ele novamente, agora já de uma outra maneira, né? Mas para explicar o que aconteceu nesse tempo todo, e isso é muito bom, isso é muito legal. Enfim, eu queria também falar para vocês as informações que eu estou passando aqui, que eu vou passar para vocês. Não é uma regra geral, mas é algo que eu tenho vivenciado dentro das empresas que eu tenho passado. Então, algumas pessoas podem ter alguma vivência diferenciada da minha, mas eu vou tentar aqui me aproximar ao máximo para vocês entenderem como funciona, tá bom? Em relação à administração aqui de Portugal, comercial, a visão é a mesma. Porém, o foco daqui de Portugal que eu tenho visto é muito mais no produto do que no próprio vendedor. Porque o europeu em si, ele já é muito decidido, saca? Ele é muito decidido no que ele quer fazer, no que ele acha, no que ele já pesquisou sobre o produto. Então, a administração procura, não como o Alberto falou, de uma forma relaxada, mas o mixer de produtos é o foco maior aqui em Portugal. Então, basicamente é isso. A diferença existe mais nessa forma da gestão do próprio funcionário, e não em si da administração. Porque, como eu falei, a visão é a mesma, é sempre vender, procurar bater suas metas, porém, como aqui existem um mixer de produtos e a forma com que você tem acesso é muito mais fácil e um poder aquisitivo bem menor, então o foco maior realmente é no produto e não tanto no vendedor, até que existe, mas não é tanto igual no Brasil, né? Porque no Brasil o cara ele tem que ser, aqui ele tem que ser um belo vendedor, mas no Brasil ele tem que ser um belo, um super, um hiper, um mega vendedor para vender um produto, né? Então, basicamente a diferença é essa. Aqui é mais foco no produto. Muito bom. E antes da continuidade, ilustrar a participação aqui do Newton Médici. O Newton, além de um grande amigo, empreendedor, é um fantástico tatuador. Obrigado, Newton, por estar nos acompanhando. Vocês que gostam do tema, confiram aí o Newton Médici ou o Médici Tatu no Instagram. Trabalhos fantásticos, um ótimo profissional. Ele é fora da curva, além do normal de vocês, que vocês estão acostumados aí no cotidiano. E muito legal isso que você falou, porque você conhece bem, eu que trabalho com consultoria, assessoria, vivencio muito isso no dia a dia e percebo essa variação aqui no Brasil. Há muitos empresários determinados que entendem a importância de um treinamento, que entendem a importância de fazer a equipe e a administração funcionar para que tudo flua naturalmente. E há muitos também que acham que isso não é irrelevante, não treinam a equipe, tudo e cobram o resultado de uma maneira tão incisiva, ao qual você não consegue render e fazer com que o profissional tenha um engajamento, a determinação, e tudo de uma maneira como deve ser, como ele pense como um empreendedor. E pelo que você explicou, o foco está mais no produto, porque a equipe já tem essa cultura, o europeu já tem essa cultura de saber da importância do trabalho, saber da importância do dia a dia que ele tem como vendedor, que ele está lá para exercer aquela função e fazer o melhor possível. Né? Claro que a gente não está generalizando, isso são fatos, né, e tudo daquilo que a gente vivenciou, mas é uma realidade importante para nós podermos aí comentar e tudo mais. Já que você citou desse cenário, fala um pouco da gestão de pessoas. Como é a gestão de pessoas que você percebeu de diferente aqui no Brasil e para o cenário de Portugal? Claro, claro. No quesito gestão de pessoas, o Brasil ainda também está à frente, né, vamos dizer assim. Aqui nós temos a gestão de pessoas, porém num nível bem menor, como você próprio falou. O que eles procuram hoje mais aqui é um cara que já saiba fazer mesmo, já seja bem profissional naquela determinada área, que ele já venha basicamente pronto, né? Então, a gestão de pessoas, ela existe, mas é mais para te moldar ali, fazer alguns detalhes, tirar algumas dúvidas ali dentro de um mixer de produtos, mas não para te formar um vendedor em si, ou
ou alguém que trabalha nessa área comercial. Então, a gente vê que no Brasil, esse quesito gestão de pessoas, RH, ele ainda é mais forte do que aqui em Portugal, né? Embora eu já tenha passado por outras empresas, passei por a primeira empresa que eu trabalhei aqui, trabalhava com vendas também, vendas de revistas, e lá nós tivemos um período de gestão de pessoas bem grande. Porém, a pessoa que fazia esse recursos humanos, ela era brasileira, né? Ela veio do Brasil já com essa cultura e tudo mais. Então, no Brasil, sobressai muito mais do que aqui em Portugal, a gestão de pessoas. Perfeito. Nosso querido Rodrigo Jesus também entrando, muito obrigado. Esse grande gestor também, Jesus. grande amigo. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, isso tem a ver com o cenário que nós comentamos anteriormente, Victor, no sentido das pessoas já terem essa convicção de como tem que trabalhar, ou pelo menos entenderem essa mente do profissionalismo, por isso que a gestão de pessoas ela aqui acaba sendo mais ativa? É por esse cenário ou realmente não? Sim, sim, exatamente, pela preparação mesmo do próprio vendedor ou do próprio comerciante em relação ao que ele trabalha. Vem parte do próprio vendedor mesmo isso. Ele já tem que ter essa ciência, essa noção do que ele vai fazer. É basicamente por isso. Compreendi. Muito bom. E me fala para nós um pouco sobre a parte de atendimento. Isso eu estou muito curioso. Aqui no Brasil, ontem nós fizemos uma live, eu e o nosso querido amigo Júnior Grushi, falando muito sobre atendimento ao cliente, da importância do atendimento e o formato que isso deve ocorrer. Infelizmente, no Brasil, isso também ainda deixa a desejar. Claro que não vamos generalizar o que estamos falando, sempre colocando o pingo dos is, que não são todas as empresas, tem empresas que levam muito a sério, que atendem muito bem, mas você vê um grande volume ainda de atendimento muito complicado aqui. E isso vai muito do comportamento, vai das pessoas que estão executando, vai da gestão, da liderança que não coloca isso para frente, talvez uma participação mais ativa de um RH, ou às vezes até a própria empresa mesmo não se importa com isso, mesmo tendo uma relação interna de atendimento e tendo essa relação externa com o cliente. Para Portugal, como que você verifica essa diferença? Como que você identificou pontos positivos aí que a gente pode aprender ou até ensinar? Claro. Aqui, primeiramente, o atendimento, a abordagem, ela se torna um pouco mais livre, né? Eu já vivenciei no Brasil aquela coisa de você andar dentro de um shopping e ali você vê todas as lojas e, de repente, em todas as lojas tem um vendedor na porta de braço cruzado, que muitas das vezes isso intimida a pessoa. Aqui em Portugal isso é mais livre, o cliente ele já tem um acesso à loja e basicamente ele não é abordado ali de primeira, primeiro ele dá uma volta na loja para conhecer tudo mais. Não que o vendedor ele não venha e aborde, o vendedor vem, pergunta se tem alguma dúvida e tudo mais, mas é menos pressão. Até mesmo porque, como eu falei a princípio, o europeu ele já ele é bem estudado e bem decidido no que ele quer. Às vezes ele vem à loja, mas antes ele já fez uma pesquisa, claro que isso não é geral, mas a maioria já fez uma pesquisa em casa sobre o produto, sobre as especificações, então a loja ela serve ali para ele chegar, às vezes experimentar o produto e tudo mais. Agora, em relação aqui, por exemplo, a loja que eu trabalho, o atendimento ele se torna um pouco mais personalizado. Por quê? Porque lá nós não temos caixa, nós não temos o rapaz do estoque, nós não temos ninguém que confere. É o próprio vendedor que faz tudo. Então, ali eu usei até um exemplo de um amigo meu que trabalha comigo, o Pedro, que eu falei que outras lojas que eu tinha trabalhado, eu só vendia, né? Conversava com o cliente, eu não precisava mexer no caixa e nem ir ao estoque, conferir produto. E ali ele é português, ele me falou, cara, mas você ir ao estoque conferir o produto, você já está dando um atendimento personalizado para o cliente. O cliente olha e vê, cara, esse cara está se esforçando para ir lá dentro, pegar uma caixa para mim e tudo mais. Então, o atendimento se torna diferencial por causa disso, né? O português em si, ele também é muito mais direto. Ele é bem direto nas suas respostas e nas suas perguntas.
Antes de eu vir para Portugal, quando ainda eu trabalhava na loja aí no Brasil, eu atendi por acaso, eu acho que foi 2 semanas antes de eu vir para cá, por coincidência eu atendi um português. Então eu atendi ele ali na loja, ele queria um piano, e eu comecei a falar para ele do piano, falar das especificações que vinham no piano, o piano é isso e esse. Não, ele eu já conheço esse produto. E ainda eu continuei falando. E ele, não, eu já conheço, eu já sei. Então, geralmente, eles querem algo mais direto, algo mais, assim, que você seja bem intuitivo naquilo. Então, o atendimento, assim, ele é mais focado nisso. É um pouco mais rápido. Esse tempo de pandemia também, o atendimento tem sido um pouco mais rápido, né? Não tem aquele tempo todo a gente poder bater um papo com o cliente, tentar sondar ali ao máximo, mas sempre a gente conversa, sempre... O atendimento em si é bem parecido com o do Brasil. Os portugueses, eles têm um senso de humor muito bom, enfim, e também já são todos muito preparados, com conhecimento técnico naquilo que eles querem proporcionar para o cliente. E você observou isso no produto que você vende ou... Em geral, em tudo que você vai trabalhar, já é mais objetiva o cenário da venda, a negociação? Sim, exatamente, no geral. No geral, é tudo bem objetivo. Antes do produto também, ao abordar o cliente mesmo, é no geral. Então, basicamente não é feito só no produto, mas na forma geral. Legal. A gente está também com a participação aqui da Cláudia Tise, do Regências e Concordâncias. Pessoal, sigam, essa página é muito legal, muito bacana. A Cláudia é excelente para falar um pouco da língua portuguesa, essa língua que tem bastante dificuldades para o pessoal entender, falar corretamente. Eu sou um estudioso disso também e tenho muitas dificuldades. Imagine para nós que vivenciamos esse dia a dia, a gente está acostumado muito com gírias, termos do cotidiano, e a Cláudia consegue explicar tudo por que funciona, de como qual o caminho, entra na parte da filosofia. E nós vamos ter uma live também, aproveitando o gancho aqui, no dia 31 aí de julho, eu com a Cláudia Tise e o Regências e Concordâncias. Sigam, tá? E obrigado por enquanto a todos aí que estão participando, fiquem à vontade de fazer perguntas para nós. Você falou também, meu querido Victor, de um detalhe bem interessante. Uma das coisas que nós somos solicitados, principalmente pelos empresários e lideranças da área comercial aqui no Brasil, esse cenário das pessoas ficarem, o vendedor fica na porta da loja, que isso intimida, conforme você falou. E é muito interessante ouvir que isso em Portugal não é um problema, porque o cliente europeu já está acostumado com isso, ele entra e isso não causa nenhum impacto negativo. Então aí já é um detalhe muito curioso para ver como a cultura influencia diretamente nesse resultado da ação da venda e do atendimento. Muito interessante isso. Eu creio que esse caminho precise ser estreitado um pouco mais. Essa pressão, eu sempre falei, e coloco isso muito em todos os treinamentos que realizo, que pressão rima muito com desorganização. Então eu acredito que esse seja o ponto. Quando você pressiona demais, é porque alguma coisa está errada no processo. E isso precisa ser ajustado. Então eu acho que dá para mudar esse tipo de situação, do cliente abordar assim na porta da loja, mas sem intimidar e trazer o cliente para dentro, ou deixar ele à vontade. Não deixa de ser uma grande atenção também, uma parte de relacionamento. E é muito bom ouvir que na Europa isso é diferente. Pelo menos em Portugal, como nós estamos falando agora, isso é diferente. Muito bom, muito bom. Você queria falar alguma coisa? Eu ia fazer outra pergunta, mas vamos lá, fica à vontade se você ia falar. Não? Só concordando, exatamente, não. Você já teve algum case aí de sucesso no atendimento que você possa comentar para nós? Algum case diferente? De sucesso, basicamente, sempre eu sempre trabalhei bem em equipe. Eu sempre... Sabemos bem. Sabemos bem. Sempre gostei, já trabalhava em bandas onde eu tocava com os amigos, sempre gostei de lidar assim com as pessoas. E, na verdade, por onde eu passei, eu fiz amigos, né? O legal é você nem simplesmente ser aquele vendedor fantástico, mas é você construir um legado, para quando chegar lá na frente, alguém falar, poxa, esse cara aqui, ele era legal, ele fazia isso. E nos atendimentos, o que acontece é isso. Basicamente, quando você dá uma atenção a mais no cliente, aquela atenção, ver realmente qual é a necessidade dele,
no que você pode ajudar, sempre tem esses cases, né? Então, basicamente, o que aconteceu agora essa última semana, foi uma guitarra que eu vendi para um rapaz que ele compõe músicas, ele é português, e vendi uma guitarra para ele. Ele começou ali a tocar uma música que ele compôs, e como eu sou guitarrista, eu sou pianista, ele estava tocando guitarra, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um arranjo nessa sua canção? E eu fui sentar lá no piano, e ele começou a tocar guitarra, e eu fiz um arranjo ali na hora no piano para ele, e, cara, foi incrível, a gente agora tem uma amizade, assim, um laço de amizade bem legal, e por onde ele passa, ele fala da loja, fala dessa diferença. No próprio Instagram dele, ele colocou o próprio vídeo que o pai dele fez. Então, isso aí foi bem legal. Foi um ponto bem legal que eu gosto de frisar. Muito bom, e você sempre teve essa característica mesmo de interagir com o cliente, de fazer a venda e a relação ser um contato mais próximo e criar essa sinergia. É muito importante, muito importante. Parabéns que você continua com esse tipo de postura. E falando em música, fica à vontade. Sim, e isso eu não tinha antes, né? Eu não tinha isso. Começou a aproveitar aí que o Rodrigo Jesus está aí, o Rodrigo Barros também, que foram os meus gestores, porque antes eu era só um tirador de pedido, né? Eu era um cara que o cliente vinha, você tem uma guitarra tal? Eu falava, tem, tirava e dava para o cliente. Mas depois que eu comecei a trabalhar com eles, realmente veio essa parte de poder interagir com o cliente, fazer um pós-venda. Então, aproveitar e mandar um abraço aí para eles aí, porque eu devo uma parte disso a eles, tá? Essa evolução foi percebida. E eles são ótimos, tenho certeza que agregaram muito aí, como você também. E aproveitando o ensejo de música, nós tivemos a entrada aí da fantástica cantora Nick Klein, amiga nossa também, tá morando em Portugal, fazendo muito sucesso. Para vocês que estão aí, entrem no Instagram dela, entrem no YouTube, conheçam a Nick Klein, ela é ótima, fantástica, vocês vão ouvir falar muito dessa cantora, ela é maravilhosa, musicista, toca violão, excelente, olha a Nick aí. E boa, continuando o nosso papo aqui, uma coisa que chamou demais a atenção, Victor, quando a gente estava marcando essa live, e eu gostei muito de ouvir isso, porque é uma das coisas que eu coloco demais nos treinamentos e tento vender muito essa ideia para os profissionais, que é o trabalho em equipe, que ele seja natural. Né? Não aquele trabalho em equipe forçado, daquela coisa, vamos se ajudar, mas um não gosta do outro e aí tenta prejudicar o outro, sabotar uma venda, etc, etc. E você comentou comigo da união que é aí, né? Principalmente quando você entrou na loja, uma das coisas que eu perguntei para você, como era em Portugal essa relação? Porque, de repente, podia haver algum tipo de situação de conflito, dificuldade por você ser estrangeiro, estar no país, enfim. E você comentou uma coisa totalmente maravilhosa, eu queria que você compartilhasse conosco. Na verdade, foi exatamente quando eu entrei na loja, depois de fazer entrevista, e o dono falou, você vai começar na segunda-feira. Isso foi, na verdade, faltando umas 2 semanas, né, para começar, e eu estava muito preocupado, porque eu falava, poxa, eu sou de outra nação, embora eu já tivesse trabalhado em outras áreas e tivesse sido bem recebido por todos os portugueses, porque também eles são maravilhosos. O português, a princípio, ele é um pouco desconfiado, ele desconfia um pouco, ele tem essa desconfiança dentro dele, mas depois que você começa a conversar com ele, depois que você começa a compartilhar com ele, ele se torna o seu melhor amigo, né? Mas mesmo assim eu estava bem preocupado, porque era uma área diferente, era uma área de música. Geralmente os músicos, eles têm a sua autoestima lá em cima, né? Às vezes, muitos músicos, dependente da nacionalidade, eles têm isso consigo, o ego, às vezes muito alto, e eu estava com o ego um pouco alto, né? E eu estava bem preocupado com isso. E quando eu entrei na loja, inclusive a loja é formada por portugueses, todos portugueses, eu sou o único brasileiro, em 15 anos mais ou menos que a loja existe aqui em Portugal, nunca passou nenhum brasileiro por lá, eu sou o primeiro. Privilégio. Um privilégio muito grande, e enfim, eu fui super recebido, até mesmo porque eu falei para eles que eu não tinha nenhuma experiência assim naquela parte do caixa, eu sempre trabalhei ali só com as vendas, já mexia com o sistema, mas o sistema daqui é totalmente diferente,
mas eles abriram ali, sabe, tudo. Eu costumo dizer que os portugueses, eles são bem dispostos, né? Eles não são só disponíveis. Ser disponível para te ajudar é uma coisa. A pessoa pode estar disponível ali para te ajudar porque o chefe mandou, alguma coisa do tipo. Mas, além de ser disponíveis, eles são dispostos. Eles estão ali, te ajudam. E a equipe em si é uma equipe que se ajuda muito, uma equipe que... olha, uma coisa que eu notei, que acontecia muito no Brasil, por um lado, gera uma vontade de você vender mais, mas por outro, te desgasta, que é a competitividade. Aqui não existe. Aqui não existe. Onde eu trabalho, não existe competitividade. A equipe é muito mais colaborativa. E rende mais, porque você ajuda um ao outro e no final do mês todo mundo sai ali feliz, tranquilo. Então, acho que o principal foco que eu vi aqui é não ter essa competitividade. E eu achei isso incrível. Isso é maravilhoso. E ó, aproveitando, o Rodrigo Baldeve, da Balbags, entrou aí para falar conosco também, para acompanhar a nossa live. Aproveita e leva ele para Portugal, que ele faz cases de instrumentos musicais, guitarras, fantásticos para venda. Grandes músicos aí utilizam. Procure ele no Instagram, muito bom também. Você comentou atrás, Victor, e eu até deixei passar, anotei agora para não perder o fio da meada, eu achei muito importante. É uma cultura que eu conheço também da Europa e sei que na América do Norte tem, e você citou muito bem aí, o caminho do vendedor faz tudo. Isso é uma realidade. O Brasil ainda existem alguns comércios que já trabalham assim, outros ainda em adaptação, e essa adaptação, às vezes, eu percebo que ela é bem complexa, porque a cultura influencia, o formato que é aplicado é um formato não tão gentil de se explicar, e às vezes infere muito a legislação trabalhista, que é você, às vezes, colocar um vendedor para fazer diversas funções dentro da loja sem qualquer tipo de explicação, orientação ou determinação dentro do contrato de trabalho. E aí eu sei que você tem muito mais facilidade para trabalhar dessa maneira, porque não tem essa complexidade da legislação trabalhista. E isso é muito positivo, porque o fator de ajuda, de você ajudar num caixa, de você ajudar num estoque, na venda que você está realizando, ou até de um colega profissional, ele te gera relacionamento com o cliente. Olha que âmbito fantástico, que visão maravilhosa. Você está utilizando uma atividade para agregar valor e diminuir essa relação, diminuir não, encurtar, né, seria a palavra correta, com essa relação com o cliente. Isso é muito bom, isso é muito bacana. O Brasil precisa aprender muito com isso. Eu creio que os empresários que ainda não aplicam, achar uma forma de trazer esse formato de trabalho em equipe e agregar isso como um valor de relação ao cliente. Isso vai trazer mais vendas, trazer mais publicidade. É simples que isso ocorra. Eu entendo a praticidade que você tem aí fora, porque é a cultura do europeu ser dessa forma, e é uma delícia trabalhar dessa maneira. Porque é o que você falou, a competitividade, ela não existe. Então as pessoas se ajudam, a colaboração faz com que aquilo aconteça mais fácil, você trabalha melhor, a gestão de pessoas flui de uma maneira mais ampla. É muito positivo ouvir e saber isso. Muito legal mesmo. Eu tenho certeza que você deve estar muito feliz trabalhando dessa forma. Fora que também o vendedor em si, ele fica bem mais preparado quando ele tem acesso a outros pontos da loja, quando ele tem acesso a um estoque, ele sabe o que tem na loja, quando ele confere um produto, ele sabe o que chegou, né? Ele tem esse acesso, então ele está mais preparado para qualquer tipo de cliente que entrar com alguma pergunta, a velocidade dele saber o produto que tem na loja é bem maior, então ele não precisa de ir lá conferir, ele já sabe que chegou um produto tal de manhã porque ele conferiu o produto, né? Ele sabe que no estoque tem produto tal porque ele foi lá buscar uma guitarra para outro cliente, por acaso viu um outro instrumento. Ótimo. Ou seja isso numa loja de instrumento ou qualquer outro tipo de âmbito comercial, e isso agrega bastante para o próprio vendedor. Muito bom. Fala para nós, Victor, um pouco, e uma curiosidade que eu tenho dos PDVs. Como são esses pontos de venda em Portugal? Assim, é muito semelhante ao que você percebe no Brasil? É um cenário
diferente em relação ao que você está acostumado a ver aqui? Ou é parecido? Como que é? Eu digo no sentido assim, as vitrines, o formato da loja, a necessidade mais... Hoje aqui você vê muita gente indo para o shopping. Existe, lógico, loja de rua, mas o shopping ainda é uma realidade profissional, né, e onde as pessoas vão buscar, porque tem ali a praça de alimentação e tudo mais. Então eu queria entender um pouco desses pontos de venda, como são em Portugal, se comparado ao Brasil. Sim. A princípio, como Portugal, de fato, é um país bem menor do que o Brasil, então você não tem tantos, por exemplo, vamos colocar aqui onde eu trabalho, lojas de música. Não se tem muitas lojas de música. O formato em si das lojas que eu conheço são bem iguais. São bem iguais. Inclusive, a que eu trabalho hoje tem o mesmo layout da que eu trabalhava aí no Brasil. Totalmente igual. Até de colocar os amplificadores embaixo das guitarras é bem parecido. É um modelo, na verdade, é um modelo europeu, né? É um modelo europeu e americano, que eles usam bastante. E sim, shopping, aqui, por acaso, existem lojas de música em shopping, quase não existe. Existe a FENAC, que trabalha nessa parte de livros e tudo mais, e que vende alguns instrumentos musicais. Mas, por exemplo, eles não têm um mixer tão grande, eles não são mais específicos, né? Então, basicamente, por exemplo, a loja que eu trabalho, ela é localizada no lugar ali um pouco escondido. Ou seja, o cliente que chega na loja, que realmente ele já conhece, já vê que ele quer algum produto, né? Ele quer algum tipo de evento, não é algo que ele vai ali passear no shopping e por acaso ver uma vitrine e tudo mais. Aqui em Portugal tem pouco disso. Você não vai ver muitas vitrines de instrumentos musicais. Em Lisboa você consegue ver ali uma ou duas no máximo, mas nesse âmbito não tem muita competitividade entre lojas. A nossa maior competitividade hoje nos pontos de venda é contra a internet, né? Contra a própria internet, contra lojas de site e tudo mais. E que, na verdade, nós não perdemos, porque nossa loja, a gente trabalha com a política do mínimo preço. No Brasil, eu cheguei a trabalhar em uma loja que a gente fazia isso também, que era se em determinada loja que o revendedor é autorizado, se eles tiverem um produto mais barato que o nosso, a gente vai fazer aquele mesmo preço do produto deles no nosso produto. Então, embora não haja competitividade, a única competitividade seja a internet, a gente não consegue perder vendas para a internet, porque a gente trabalha dessa forma. Então, respondendo mais a fundo a pergunta, pontos de vendas em relação a isso são mínimos, são muito poucos, quase não existe muito. Entendi. Você citou esse cenário que é muito interessante. Aqui no Brasil, em alguns locais, eu tenho certeza que nós já ouvimos que isso, de certa forma, desvaloriza o produto e você gera uma barganha com o cliente. Você sente esse impacto aí ou não? Não. Esse impacto de gerar uma barganha, não, porque ali a gente tá dando a oportunidade do cliente experimentar o produto, aí entra o vendedor, né? Aí tem que entrar o papel do vendedor em realmente mostrar para o cliente que ele tem ali a melhor opção de poder estar experimentando, de estar vendo, de estar sentindo, de estar ouvindo. Então, quando o vendedor realmente faz o seu papel, né, nesse princípio, basicamente não existe esse tipo de barganha. No Brasil existe mesmo porque é uma loja do lado da outra e realmente, que nem eu falei no começo, o vendedor ele tem que não ser só um vendedor, mas tem que ser um super, um hiper, um mega, um ultra vendedor para poder despachar o produto e vender o produto. Você conseguiu levar algum aprendizado, não no teu contexto como vendedor, mas alguma coisa que você fazia aqui que gerava vendas para você levou e se ensinou para a sua equipe aí em Portugal e eles gostaram? Você sentiu o resultado na prática? Sim, basicamente duas coisas. A primeira foi o feeling, por exemplo, o sentimento que você coloca na venda. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente para mim que trabalho nessa área de música, não é simplesmente vender um produto, mas é você
fazer com que a pessoa tenha aquela sensação de poder aprender a tocar um instrumento. E eu gosto muito das demonstrações do meu produto, de tocar ele com sentimento e mostrar como é que funciona. E isso tem sido um grande diferencial. Inclusive, na entrevista que eu fiz, a primeira entrevista que eu fiz foi bem inusitada, porque no tempo de pandemia foi por telefone. Então, a mulher me ligou por telefone, começou a conversar comigo, até que eu fui fui para a segunda entrevista, que foi com o próprio dono. E aí foi onde eu usei o meu feeling, que exatamente eu conversando ali com ele, ele falou, você toca piano mesmo? Então ali, toca uma música para mim. Então ali eu coloquei um sentimento e tudo mais, e eu acho que o grande legal que eu trouxe para cá, que eu tenho mostrado para os meus amigos, é ter esse sentimento, e também nunca desistir, por exemplo, de um cliente. Assim que eu entrei, eu atendi um cliente, e um amigo de lá, um amigo vendedor falou, cara, não dá muita atenção para esse rapaz não, ele vem aqui só ficar olhando e tal. E aí eu falei, não, mas eu vou plantar aqui alguma coisa nele aqui. E comecei, testei para ele, liguei, e ele terminou, que ele ficou quase 2 horas na loja e não comprou nada. Enfim, mas de eu dar aquela atenção determinada para ele, quando foi na outra semana ele veio e comprou tudo que ele tinha testado. Então eu também trago isso, que é nunca desistir do cliente, sempre olhar para o cliente e dar aquela atenção e procurar sempre dar o melhor, né? Eu trago essas experiências para cá. Muito bom, excelente. Para nós finalizarmos esse bate-papo que passou muito rápido, né? Estamos quase 40 minutos conversando e foi muito legal, adorei, principalmente adorei reencontrá-lo, né? Revê-lo, saber que você está bem, feliz em Portugal. E legal, essa conversa é muito agregadora. Eu acredito que nós conseguimos transmitir aqui para quem está nos assistindo muita informação legal, fazer esse comparativo, entender essas importâncias. Para finalizarmos, então, fala para nós como é que está esse cenário pós-pandemia, como que isso está acontecendo, o que você está percebendo aí na parte das vendas, já retornou, os clientes estão aparecendo, o comércio está funcionando, enfim, dá o teu parecer sobre esse cenário atual. Claro. Então, agora sobre o cenário atual, as coisas estão abrindo de novo, né? Nós estamos adiantados em relação ao Brasil, porque nós nos fechamos antes, o país se fechou antes, a pandemia chegou aqui primeiro, então nós já estamos com quase tudo já funcionando, com aquelas limitações de ter que usar máscara e tudo mais. No mês passado, de junho, a meta da loja foi batida, ou seja, as vendas aconteceram. O maior problema que a gente enfrenta hoje não é mais sobre quem vai comprar, mas o maior problema é o que eles vão comprar. Porque tudo parou. Então, a fabricação parou, a mão de obra parou. Então, basicamente, o mixer de produtos para chegar em determinado local está bem difícil. Então, sempre a gente atende alguém na loja que quer comprar, as pessoas, basicamente, têm dinheiro guardado, muitos ficaram em layoff, ou seja, ficaram ainda recebendo e tudo mais. As pessoas estão dispostas, ainda mais nesse tempo de pandemia, o que eu mais atendo são pessoas que realmente querem ficar mais agora isoladas e querem aprender um instrumento musical e tudo mais, e realmente estão dispostas a comprar. O problema realmente agora é o que essas pessoas vão comprar, né? Por causa dessa paragem que teve geral. Mas claro que agora as coisas já estão sendo retomadas, a mão de obra já em alguns países já começou novamente, e agora é uma questão de tempo das coisas voltarem ao normal. Mas se eu for dar uma pontuação aqui de 0 a 10, eu coloco que pós-pandemia nós estamos aí com nível 7, com pontuação de número 7, né? E cada dia melhorando mais, né? E é o que nós esperamos, né? E que eu espero para cá, e também torço para que dê tudo certo aí no Brasil, que ainda as coisas aí parecem que estão tudo fechadas, estão abrindo aos poucos, e eu torço para que dê tudo certo e que todos nós venhamos ficar bem. As fronteiras já estão abertas? As fronteiras ainda não estão abertas, não estão abertas. Assim que tiver, eu vou te visitar aí, meu amigo.
Aí sim, então eu vou esperar com todo prazer. Minha casa está aqui aberta, não só para você, mas os amigos aí, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida também de como querer chegar aqui em Portugal, a gente pode dar alguma dica, porque a gente tem a experiência de ter vindo, de ter lutado para conquistar e chegar onde nós chegamos. E eu estou sempre disponível, né? Me segue no Instagram e tamo junto. Legal. Você quer comentar alguma coisa da sua empresa? Quer citar algum cenário? Quer falar das suas mídias sociais? Fique à vontade, meu amigo, antes de nós terminarmos. Só em relação à minha empresa, você que é aqui português, que está aqui, a menina que canta, não lembro o nome dela, né? Que é musicista, que toca. Para todo mundo, a melhor loja de Portugal não é clichê, mas realmente ali uma coisa muito legal que a gente tem na nossa loja é a questão de você poder chegar e experimentar o produto, e realmente, se a gente não tiver aquele produto que você quer, a gente pede, a gente encomenda, e lá vocês vão ter a mim, o Vitor Alexander, que vou dar um atendimento de primeira para vocês, tá bom? O nome da loja é Music Factory, fica aqui em Carnaxide, de Lisboa. Se quiser seguir no Instagram também, segue lá, Music Factory 2005, que vocês vão ver novidades sobre música, sobre instrumentos musicais, e é isso, tá bem? Me segue também no Instagram, Victor Alexander, eu sempre estou postando um vídeo, tocando alguma coisa, ou mostrando o meu dia a dia, e é isso, vamos ser amigos. Excelente. E sexta-feira agora nós temos aí uma live com o Alex Lima. Vamos falar sobre endomarketing. Continue acompanhando a gente no Instagram, @beto.camp, no Facebook Beto Camp, LinkedIn Beto Camp. Victor, meu querido amigo, um forte abraço. Uma boa noite aí em Portugal. Tá? Sim, um forte abraço. Sucesso sempre. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e excelente profissional que nós sabemos que é. Aqui o Rodrigão aí já deixando o comentário dele também. E boa, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que assistiram, que participaram. Um excelente papo. E é isso, tá? Vamos aprender com as dicas, vamos agregar valor para a gente possa estar sempre melhorando e sendo profissionais qualificados e fazendo a diferença por onde passarmos. Ok? Então, uma ótima noite. Victor, um abraço a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Obrigado ao povo português aí pela audiência também. Obrigado. Forte abraço. Boa.